Tabu é um termo polinésio que significa que é proibido. Foi inicialmente atribuído a questões religiosas e a divindades com as quais os seres humanos deveriam se manter afastados. Hoje esse conceito foi ampliado e permite referir-se a condutas ou ações que são censuradas ou proibidas por um grupo humano com respeito a questões que são culturais, sociais e religiosas. E você sabia que por causa de um tabu, 20% dos homens deixa de realizar um exame que poderia salvar a sua vida? Estamos falando do câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens e que, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 61 mil novos casos ocorrerão somente no ano de 2016. Como em qualquer outro tipo de câncer, o diagnóstico precoce é a chave para o tratamento eficaz e a cura, que nos estágios iniciais pode alcançar a níveis superiores a 90%. Por isso foi criada a campanha chamada Novembro Azul, em 2003 na Austrália, com o objetivo de conscientizar os homens de que a prevenção é a principal arma que temos para combater uma doença que tem ceifado vidas e incapacitado milhares de pessoas ao redor do mundo. Estima-se que se fizermos somente o PSA para a detecção do câncer de próstata, o índice de falha gira em torno de 20%. Se fizermos apenas o toque retal, o índice de falha pode ser em torno de 40%. Agora, se unirmos essas duas medidas, toque retal e PSA, o índice de falha pode ser inferior a 8%. Mas você sabe dizer quando iniciar a prevenção? Quais são os principais sintomas, fatores predisponentes ou então o que você pode fazer para evitar o seu aparecimento? Então fique com a gente durante a entrevista, porque Novembro Azul e o câncer de próstata são o tema do programa Vida Mais Viva que começa agora! Você é muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva que acaba de começar pela TV Novo Tempo. Muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos realmente felizes por estar aqui e porque você está aí. Já quero começar convidando você a nos assistir nas nossas redes sociais e a compartilhar o conteúdo que a gente posta lá. Então a gente tem o nosso canal do YouTube, você pode entrar lá, conversar com a gente através então do canal do YouTube, deixar o seu comentário, ajudar a divulgar as boas notícias que a gente diz lá, diz aqui e diz lá. Na nossa página do Facebook e também no blog que a gente tem dentro do site da TV Novo Tempo. Então você pode entrar lá no site da TV e procurar o nosso blog que também tem todo o conteúdo que a gente sempre fala aqui. Se você perdeu algum programa e gostou, pode ir lá assistir, divulgar e conversar com a gente espera por você. Você viu na abertura a gente falando então sobre dados que são alarmantes mesmo, relacionados à questão do câncer de próstata, e você, homem que está assistindo, a gente pode estar se perguntando: será que está na hora de eu começar? Para que serve a próstata e tantas outras questões, e por isso a gente trouxe esse assunto nesse mês de novembro. Nós estamos comemorando então a oportunidade que os homens têm de pensar na sua saúde e se cuidar. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o Dr. José Ricardo Dias. Tudo bem, Dr. José Ricardo? Olá, tudo bem, Mariana? Você que está nos assistindo já deve conhecer essa voz. Você pode vê-lo fisicamente hoje, mas com certeza você o ouve sempre, porque o Dr. José Ricardo, além de médico, ele é apresentador da Rádio Novo Tempo, do programa NT Saúde. Você pode falar um pouquinho sobre o seu programa? Claro. A você que está hoje aqui nos vendo na TV Novo Tempo, é muito legal passar esse tipo de informação. Sabe por quê, Mariana? Às vezes a pessoa está em casa e fala assim: puxa, eu não consigo ouvir a Rádio Novo Tempo. Mas você, no seu computador, você pode clicar aqui nesse site que está mostrando aqui embaixo, www.novotempo.com/rádio, e você vai poder linkar e ouvir diretamente a rádio ao vivo. E lá nós temos a oportunidade também de estar participando num programa muito semelhante ao seu, só que nós fazemos pequenos spots de saúde, falando desde a saúde do cabelo, encravada, joanete, problema cardíaco, transplante de coração, o que é muito interessante. E, doutor José Ricardo, quais são os horários que a pessoa que está nos assistindo e que quer ouvir o NT Saúde pode fazê-lo? O NT Saúde está presente na programação da Rádio Novo Tempo em 3 horários: às 3h30 da tarde, às 9h30 da noite e às 3h30 da manhã. Você, em qualquer momento, pode ouvir, vai ser um prazer, e é legal que a gente tenha a possibilidade de interagir, em que você pode colocar perguntas
e nós depois respondermos ou até mesmo sugestão de pauta. Mas se alguém não puder assistir ouvir, né, num desses horários, pode ir lá no site ouvir a qualquer Entrando aqui, momento. nesse site que está aqui, você pode, além de ouvir ao vivo, você pode ver todas as programações da rádio, assim como você tem aqui na TV Novo Tempo. Maravilha, então prestigie o NT Saúde pela Rádio Novo Tempo, viu? Doutor José Ricardo, agora falando sobre próstata. Para que serve, então, a próstata? Bom, a próstata é uma glândula presente apenas no sexo masculino. Ela está localizada logo abaixo da bexiga, por onde sai toda a urina. Então ela tem, dentro do seu canal, ela passa por dentro dela uma estrutura chamada uretra, por onde o homem faz o xixi. As pessoas já devem ter visto aqui que nós temos algumas coisas estranhas que não fazem parte do cenário. Isso daqui é para você ter uma ideia qual que é o tamanho aproximadamente da próstata. A literatura médica ela é muito clara quando fala que a próstata é do tamanho de uma noz. Aqui nós temos, na realidade, uma castanha do Pará. E não é esse formato da próstata. A próstata é um pouquinho mais arredondada, pesando em torno de 20 gramas apenas. Por dentro dela, aqui estaria a bexiga, por dentro dela passa a uretra, onde há a eliminação da urina. Além desse pertuito, a próstata ela produz um líquido que, junto com o sêmen, que seria o sêmen, faz com que o espermatozoide se torne viável até chegar, por exemplo, na fecundação. Ou seja, está diretamente relacionado a próstata à ação, vamos assim dizer, reprodutiva do homem. Então, a próstata é uma pequena glândula presente abaixo da bexiga, passando por dentro dela um caminho que seria a uretra, e ela está imediatamente à frente do reto, que é parte do intestino do homem. Foi importante você ter falado tudo isso porque a gente consegue entender alguns dos principais sintomas, né, relacionados ao câncer de próstata e também o exame, mas vou deixar isso para mais para frente um pouquinho. Fala para nós então agora sobre as estatísticas. Como é que está a questão do câncer de próstata no Brasil? Eu não gostaria de ser alarmista, mas eu vou te dizer uma coisa, Mariana. O câncer de próstata, ele é uma patologia que, se todos os homens, por exemplo, vivermos até 100, 110 anos, e no momento de uma necrópsia fizermos o exame da próstata, praticamente 100% teria câncer de próstata. A partir dos 50 anos de idade, 1 em cada 6, olha só a estatística, 1 em cada 6 homens poderá desenvolver câncer de próstata. É uma incidência a qual nós temos que ficar extremamente atentos e, principalmente, atentos aos sintomas, em que muitas vezes esses são totalmente desapercebidos. É muito interessante a gente perceber que muitas vezes o médico chega assim para a pessoa e fala, olha, você não está sentindo nada, mas você está com câncer de próstata. Aí, sabe o que acontece? Aí as pessoas falam assim, poxa, mas meu tio tem tumor de próstata e ele não consegue urinar, ele tem um jato fraco, ele tem a necessidade de acordar 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro. E olha só, é importante para a pessoa que está hoje nos assistindo entender o seguinte, que tumor de próstata pode ser benigno ou maligno. Exatamente, então, importante diferenciar. De fazer essa diferenciação. Por quê? O que causa sintomas, ou seja, o tumor benigno. O câncer de próstata, ele é maligno, é uma doença silenciosa. E o sintoma mais comum inicialmente, geralmente, a sua evolução de 10, 12, 15 anos, o sintoma mais comum é não ter sintomas. Olha só aí que está o grande problema. Em resumo, você que tá com algum sintoma, que está sentindo alguma dificuldade para urinar e agora está assistindo a gente está apavorado, será que eu tenho câncer? Calma, na maior parte das vezes é uma doença benigna da próstata. Quem vai poder te ajudar é o seu médico urologista. E você que não sente nada, precisa fazer a prevenção, porque não é porque você não está sentindo nada que você não possa desenvolver um câncer de próstata. Então, quer dizer, a prevenção
é o melhor caminho? Tenha você sintomas ou não. Nós temos que colocar uma questão muito importante. Como ela é uma doença silenciosa, com um curso de próximo 10, 12 anos de evolução, a pessoa tem muito tempo para ser feito o diagnóstico. Com certeza. Tem muito tempo. E o grande problema, muitas vezes, quando a pessoa tem o câncer de próstata, estamos falando de câncer de próstata, tumor maligno, e não a hiperplasia benigna de próstata. Sim. Então, quando a pessoa tem o tumor de próstata e começa já a apresentar sintomas, é que a coisa já tomou um estágio muito avançado e com complicações, que inclusive pode tornar-se reversíveis, podendo levar à morte. Olha só, é muito interessante e triste ao mesmo tempo nós observarmos que, às vezes, um dos primeiros sinais que a pessoa com câncer de próstata apresenta são fraturas na bacia, lesões na coluna, porque já existe a metástase, que a metástase, na realidade, são pequenas célulazinhas desse tumor cancerígeno, maligno da próstata, que migra para outras partes, levando ao quê? A fraturas. E às vezes a pessoa não percebe nada, mas ela tem uma fratura. Vai fazer um check-up, faz uma cintilografia óssea, tem um problema de um tumor secundário no osso que veio da próstata. E antes da gente mergulhar um pouquinho mais no diagnóstico, eu queria que você mencionasse assim bem rapidinho quais seriam fatores de risco para desenvolver o câncer. Existem alguns fatores que são predisponentes, tais como uma alimentação rica em proteínas cárneas, alimentação rica em gordura animal. Isso é muito prejudicial, realmente, especificamente para o câncer de próstata. Sedentarismo, estresse, é a pessoa que bebe, fuma. São fatores globais que afetam outros tipos, mas especificamente a literatura médica é muito clara que, principalmente, a questão de alimento gorduroso, gordura animal. Este é um fator que as pessoas têm que cortar. Quer dizer, parte então dessa prevenção está nas suas mãos, não é verdade? A gente tem que conceituar também que, por exemplo, se você tem o papai, um irmão, um tio que teve câncer de próstata, você poderá ter 4 até 4 vezes mais chance de ter. Muito semelhante ao que ocorre com a mama, que nós passamos agora em outubro rosa, estamos agora em novembro azul. Eu não acho que a mulher tem que fazer o seu cuidado de mama somente em outubro, claro. E o homem também não pode fazer seu controle de câncer de próstata somente em novembro. Tem que ser de novembro a novembro. Eu acho importante até a gente falar mais sobre o homem, porque o homem tradicionalmente não se cuida. As mulheres cuidam mais da saúde, tem vários trabalhos já demonstrando sobre isso. E especialmente com relação ao câncer de próstata, os homens têm existe ainda um tabu com relação ao diagnóstico, né? Por isso que a gente já vai mergulhar um pouquinho mais na questão do diagnóstico. Você pode dizer para quem está nos assistindo como é realizado? Tá. A prevenção, né? Através dos exames. Na realidade, o que nós justamente colocamos, que o câncer de próstata, ele tem esse curso muito lento, não tem como você prever o aparecimento. Estatisticamente, ele está muito presente. Inclusive, a gente está percebendo que a faixa etária da população cada vez está envelhecendo mais. Se envelhece mais e o câncer de próstata está presente a partir dos 50 anos de uma forma mais evidente, o que significa que lá na frente nós teremos um problema de saúde pública muito grande, com muitos homens com tal problema. Pois bem, e como fazer esse tipo de diagnóstico? Porque você não faz a prevenção, você faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Isto é muito importante. E basicamente, num escopo geral, seria através de 2 formas básicas. Um exame sanguíneo, através da dosagem de uma proteína presente na próstata, só que é importante que se diga que esta proteína presente na próstata, que é dosado através do sangue, ela é altamente sensível, mas ela não é específica. O que isso quer dizer? Isso, traduz aí. Eu acho que isso é muito importante. Ela está presente em várias outras situações, tipo a hiperplasia benigna de próstata,
No câncer de próstata, 20% pode não estar presente, em 80% Ela pode levar numa presente. prostatite, né? Pode levar uma prostatite. Tem estudos que mostram que se o homem fizer a dosagem do chamado PSA e um dia antes tiver tido relação sexual, o Vai PSA subir. vai subir. Então são vários fatores que podem interferir nessa situação. E ela é sensível, mas ela pode ser geral para outras questões. Então, muitas vezes as pessoas chegam assim para o médico e falam assim, ah, doutor, eu não quero fazer o examezinho Só o do exame de sangue. E aí é difícil muitas vezes, e veja só, se nós pegarmos um tiozinho, um senhor de 60 e poucos anos, que mora no interior lá do Amazonas, que estão aí nos assistindo aqui na Novo Tempo, você falar para esse senhor que ele vai ter que fazer um exame de toque Fala, retal, então, sobre o temido exame de esse toque. senhorzinho é capaz de abrir a porta e sair correndo. Ele é realmente, falando agora do exame de toque, ele é realmente imprescindível? Veja só, conforme nós rapidamente falamos da questão anatômica da próstata, que ela está abaixo da bexiga, e logo Colada à ali frente, no colado reto. ao reto, que é a parte final do intestino, a única forma que se tem de sentir a sua tensão, sentir a sua característica, é através de um toque. Um toque realizado pelo médico, que dura 10 segundos, é rápido. É uma situação que, na realidade, o médico traz muitas informações. E rapidamente, Mariana, veja só, o senhor que está aí hoje nos assistindo, quando a sua esposa manda você lá no mercado, no sacolão, comprar, por exemplo, uma laranja. O que a patroa pede para o marido? Marido, compra uma laranja, mas essa laranja tem que ser uma laranja de casca fina. Quando você chega no mercado, a primeira coisa que você faz é colocar a mão na laranja e saber se a casca está fina, se ela não está rugosa, se não tem depressões, se não tem elevações. É exatamente isso que, com o toque, o médico vai passar o dedo na próstata e vai sentir a consistência. É interessante, a consistência da próstata é semelhante à ponta do nariz. Aí, ó. Essa consistência, qualquer coisa diferente, quando o médico passa, opa, um sinal de alerta, algumas coisas diferentes há de fazer. Lembrando-se que a próstata é do tamanho, basicamente, dessa castanha, de uma noz. E quando o médico passa o dedo, ele sente a rugosidade, a tensão, a consistência. Quer dizer, você que está nos assistindo não consegue dizer se essa laranja tá doce ou não somente de olhar. E quando você vai comprar, tem que pegar. Principalmente, cá entre nós, não existe nada mais desagradável. Você vai tá com uma vontade de tomar um suco de laranja, você corta ela e vem aquela laranja seca que parece isopor. Isso é uma tristeza para qualquer um na hora de espremer e fazer o suco. Mas se você pegar uma laranja como essa, em que ela está lisa, sem rugosidade, sem alterações, a chance de ela estar boa é muito maior. Quer dizer, você que está nos assistindo, a prevenção é feita através do exame de sangue, pode-se fazer ultrassom, mas são complementares. O exame de toque é imprescindível. Mas, doutor José Ricardo, a partir de que idade preciso fazer a prevenção do câncer de próstata? É importante, Mariana, nós termos aqui uma questão muito, muito clara. Se você tem, conforme nós dissemos anteriormente, algum antecedente familiar de câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos, tá? Caso você não tenha nenhum antecedente familiar, pelo menos conhecido, a partir dos 50 anos de idade, deve ser feito sim a dosagem desta proteína sanguínea chamada PSA, o toque de próstata. E cá entre nós, Mariana, acho que é a coisa muito importante, nós vivemos no século XXI. Este é o século da informação. Você aí na tela do computador, que você está aí no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte do Brasil, você consegue saber em toques de botão do seu computador como que está o clima em qualquer região do mundo. E será se nós vamos continuar perecendo por causa, muitas vezes, de condutas machistas e bobas? Porque o paciente, muitas vezes, que depois faz o exame de toque retal, ele é claro em dizer, puxa, era só isso? É indolor, 10 segundos, rápido e, principalmente, preserva a vida. E tem uma coisa importante que a gente precisa mencionar,
as pessoas temem demais as complicações que a cirurgia da próstata pode levar, que é incontinência, que é impotência, mas tudo isso está cada vez mais associado com um diagnóstico tardio. Perfeito. Você não quer ficar impotente, você não quer ficar incontinente do ponto de vista urinário. Então, você que está nos assistindo, se não quer sofrer esse tipo de inconveniente, claro que você não quer, quanto mais cedo você descobrir, maior chance você tem de fazer um tratamento, alcançar a cura e não ter as complicações, não é verdade, doutor José Ricardo? Sem dúvida, e veja só, essas duas grandes complicações, elas estão evidentes e presentes e podem, não que seja em 100% dos casos. Existe, por exemplo, um nervinho responsável pela ereção do pênis do homem, que ele está grudado à próstata, grudado no lado onde existe mais chance, inclusive, de ter o câncer. E aí, o que acontece, Mariana? Quando você retira a próstata, retira a uretra e depois você tem que ligar novamente a uretra na bexiga. A pessoa tem que ficar com uma sonda, pode ter um esvaziamento da bexiga alterado e pode levar, quando seccionado esse nervinho, algum comprometimento de ereção. Ou seja, o caminho é a prevenção, não é verdade? Sem dúvida alguma. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente mais uma vez. E como eu sempre digo, a gente espera você logo aqui de novo. Eu tenho uma reclamaçãozinha apenas a fazer. Tá, pode fazer. Olha só, a produção do seu programa, ela disparou o cronômetro de tal forma, passou muito rápido. Eu vou mandar um abraço ao pastor Laerte Lanza, o diretor da TV Novo Tempo, é o único que pode segurar o cronômetro. Pastor, nosso abraço. Você que é um jornalista, um comunicador de primeira e um homem de Deus. Um grande abraço, é claro, uma brincadeira, mas passa muito rápido. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, mas você vai voltar aqui mais vezes, com certeza, viu? E a você que ficou conosco, eu gostaria de lembrá-lo que sempre a prevenção é o melhor caminho, mas que tem mais uma coisa. Parte dessa prevenção está em suas mãos. Que você possa criar coragem e tomar as medidas necessárias para cuidar melhor da sua saúde. Novembro Azul está aí para isso. Eu espero você a semana que vem. Fique com Deus. E agora uma mensagem do pastor Chaguri. Tchau. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Meus queridos, nós vivemos em um período muito difícil da sociedade, nós vivemos uma calamidade na saúde e nós temos visto diariamente doenças que têm sido acometidas nas pessoas. Por exemplo, uma das piores doenças que todas as pessoas têm medo, têm receio e é um transtorno para o emocional é o câncer. E como lidar com isso? Mas o que a palavra do Senhor nos diz a respeito de saúde? O que a palavra de Deus nos fala a respeito de ter boa saúde? O que a Bíblia está dizendo? E nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3 e nós leremos o verso 7 e o verso 8. A Bíblia nos diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Observe o que está dizendo a palavra de Deus. Nesta primeira parte do texto bíblico, não sejas sábio aos teus próprios olhos, é uma frase humanista, que tem aquela visão irracional, a visão de que o homem é capaz de resolver o seu problema por suas próprias circunstâncias, por sua própria razão. E isso não é correto, não é o certo. Nós não podemos anular Deus na nossa vida. Em tudo precisa se colocar Deus. Em tudo é necessário ter Deus. Observe que se nós vivemos sem Deus, que esperança nós teremos quando estivermos doentes, diante de um câncer ou qualquer outra doença? Deus, Ele na sua misericórdia, nos dá a capacidade para vencermos os problemas emocionais que uma doença vem a trazer. E até mesmo, no milagre de Deus, podemos vencer a doença. Mas observe a outra parte do texto bíblico. A outra parte do texto bíblico, ainda do verso 7, nos diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que está dizendo a palavra de Deus? A palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos ter a vida em Deus. Devemos confiar em Deus, colocar o nosso coração no Senhor
E todo ser humano que coloca o coração em Deus, ele consegue ter paz. E por ter paz, ele conseguirá ter mais saúde, conseguirá viver mais, porque Deus estará com ele e ele estará com o Senhor. E observe que ainda existe uma terceira dica nesse texto bíblico. Diz lá a última parte: aparta-te do mal. Para que viver na maldade? Para que viver em pecado? Nós sabemos que o pecado pode produzir no ser humano coisas maléficas, terríveis para a vida, coisas destrutivas. Famílias são destruídas por causa do pecado. Pessoas são acometidas por doenças por causa do pecado. A vida é uma vida destrutiva quando estamos em pecado. Mas a palavra de Deus nos diz: aparta-te do mal. Ou seja, esteja naquilo que é bom. E a Bíblia nos diz que Deus é bom. Então você precisa estar em Deus. E o resultado de todos estes conselhos para a nossa vida está no verso 8. O verso 8 nos diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, saúde para o teu físico. Será para você paz para a tua mente, será crescimento para a sua vida, porque o desejo de Deus é que você siga os mandatos do Senhor, os mandamentos de Deus, e assim, meu amigo, você terá paz no seu coração, você terá vida e vida em abundância, porque esse é o desejo de Jesus para a sua vida. Pode ser que eu esteja falando hoje para alguém que está enfrentando uma doença, que esteja enfrentando um problema muito sério de saúde, e a mente não tem ajudado, emocionalmente está abalado por causa desta doença. Mas eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, que é provável que esteja passando por isso, coloca a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, coloca a sua vida nas mãos do Salvador, e você encontrará paz na sua vida, e encontrará paz. Para quê? Para que você consiga vencer a doença pelo poder de Deus, o poder do nosso Senhor. Meu querido, entrega a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Um grande abraço e até a próxima.